Olá, a paz do Senhor, irmãos. Seja muito bem-vindo, né? Hoje nós estamos aqui num cenário diferente, agora de casa, né? Para poder levar essa palavra até o teu coração e por motivos de segurança, por motivos de preservação dos irmãos, né? Ministério de louvor, os irmãos tinham que se deslocar, apesar de ser só uma parte, mas tinha que sair, tinha que ir até a igreja, não tinha aglomeração, mas nós sabemos que mesmo assim, com todo cuidado, algumas pessoas estavam se infectando de alguma forma. Então nós pensamos em preservar o nosso ministério de louvor e preservando os irmãos e a nossa vida também. Então a nossa live agora ela não será mais um culto transmitido ao vivo da igreja. Será uma live que será transmitida de casa. Então eu estarei aqui de casa fazendo esta live e a nossa intenção, nós denominamos essa live como pão vivo, porque a nossa intenção é durante esta hora estar ministrando uma palavra para fortalecer a sua vida, para abençoar a sua vida, para ver a mão de Deus movendo-se na sua vida, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é santa e ela faz toda a diferença na vida das pessoas. Então quero dar boas-vindas a todos os que já estão online conosco, quero dar boas-vindas à igreja, aos membros da igreja, aos amigos, às amigas, aos irmãos, vários irmãos que têm nos acompanhado, tanto no domingo, escola dominical, pela manhã, à noite, sempre na live. Eu quero agradecer toda a participação e cooperação que vocês têm participado comigo aqui. Então nós estamos estreando aqui essa live de casa, né? Eu espero que você nos perdoe se houver algum contratempo, alguma coisa, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo e nós teremos um momento aqui de bênção para a minha vida e para a sua vida. Então eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, esteja com a tua Bíblia em mãos. Nós não teremos momento de louvor, de adoração pelo louvor, mas enquanto nós estivermos orando, ligados na presença do Senhor, e no momento que nós estivermos ministrando essa palavra vai entrar na sua vida e ela vai transformar, ela vai abençoar a sua vida. E eu sei que o Espírito Santo que usa a minha vida num púlpito, na igreja, ele me usa em casa, ele me usa no trem, ele me usa em qualquer lugar, porque quem fala é Deus. E nós estamos aqui para ouvirmos a voz de Deus. Amém? Então eu vou fazer um outro pedido a você, que você compartilhe esse vídeo, né? Faça uma sala, convide seus amigos. De repente o Espírito Santo vai tocar em você e vai te fazer lembrar de pessoas que estão muito necessitadas nesse momento de ouvir uma palavra, de serem ministradas, precisando ouvir a voz de Deus. Então seja instrumento de Deus. De repente você não tem aquele chamado direto para pregar a palavra, mas você pode ser um instrumento, indicando essa live para alguém, chamando alguém, convidando alguém para compartilhar conosco. Amém? Então, que Deus te abençoe. Nós já temos aqui um número muito bom, né, de pessoas nesses primeiros 5 minutos. Nós sempre deixamos esses 5 minutos para que as pessoas possam ir compartilhando, convidando pessoas. E eu louvo a Deus porque nós estamos tendo um número muito bom de pessoas que são frequentes, né? Deus tem feito algo tão maravilhoso que os irmãos da igreja, do Ministério Pedras Vivas, né, têm estado conosco, mas nós temos tido também
a honra de termos muitas outras pessoas que nós nem conhecíamos diretamente ou nos conheciam indiretamente, mas pessoas que estão sempre conosco nas nossas lives. E é muito bom, né? Estou vendo aqui o nome de vários irmãos, de várias irmãs aqui, Congregacional de Rio Bonito, Ramos, Anchieta, tantas outras igrejas que compartilham, que visualizam, que participam das lives conosco. Isso é muito bom. O povo daqui de perto, aqui de Santa Cruz, de igrejas próximas, amigos, irmãs. Então é muito bom nós estarmos juntos para compartilharmos essa palavra com você. Amém? Então esteja pronto, nós vamos fazer uma oração agora e nós vamos iniciar. Então nós já vamos orar e nós vamos orar pedindo para que Deus prepare o nosso coração. Porque a palavra, quando ela é semeada, ela tem que cair numa terra boa, você tem que crer nessa palavra. Quando a palavra está sendo ministrada daqui, você tem que receber daí e dizer, eu creio, e você tem que crer no teu coração e você tem que receber a palavra com mansidão, como diz a própria, no seu coração, para que ela tenha o efeito. O tema da palavra desta noite, tá? Eu já vou te passar o tema para você entender o que Deus quer falar com você, é a onipotência de Deus e a fraqueza da igreja. A onipotência de Deus e a fraqueza da igreja. Como essas duas coisas podem se encaixar. E elas se encaixam muito bem. Elas se encaixam de maneira maravilhosa. Um Deus todo-poderoso que ama uma igreja que é tão fraca, que é tão frágil, que é tão necessitada da sua graça. Vamos orar ao Senhor para nós entrarmos então na meditação dessa palavra maravilhosa em nome de Jesus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença agora em oração com todas estas pessoas que estão conosco aqui. Senhor, eu te louvo por cada uma delas, ó Pai. Eu clamo, eu rogo a Ti por cada uma delas agora. São corações, Senhor, que são gratos, são corações que estão felizes, mas também temos corações que estão tristes. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão passando por tantas situações difíceis no meio desta crise mundial. Senhor, eu entrego estas vidas em Tuas mãos e te peço que nesta noite o Senhor use a minha vida como instrumento em Tuas mãos, habilidoso, para falar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Que essa palavra seja revelada e que ela vá de encontro a cada coração e cada vida. E que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua glória. Que o Senhor visite os lares, as famílias que estão reunidas agora, nesta sala, nesta mesa, neste sofá. Senhor, pessoas que estão em diversos lugares agora, que estão já ligadas, participando, entrando, cultuando a Ti, já louvando o Teu nome, Senhor. E agora nós estaremos, Senhor, no momento que estaremos sendo ministrados pela Tua palavra. Fala conosco agora e nos abençoe. Toma todas essas pessoas e todas aquelas que, porventura, ainda entrarão nesta live, ainda participarão conosco até o final. Senhor, seja conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Vamos falar sobre Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Deus abençoe a todas as pessoas que estão conosco. Muito bom ter vocês conosco nesta noite. Amém? Apocalipse, capítulo 3, o verso 7. Então, mantenha a tua Bíblia aberta, né, para que você possa ler. E
se você puder anotar algumas coisas, né? Alguma coisa interessante, um versículo, uma palavra, para que você não se esqueça depois, também é muito importante. Essa palavra, ela vai ser um pouco diferente do que é na escola dominical. Na escola dominical é mais um estudo, uma palavra mais detalhada, de estudo. Aqui é uma palavra evangelística, é uma palavra de impacto, é uma palavra que vai ter que chegar no teu coração, na unção do Espírito, e você vai receber o toque, o impacto dessa palavra na tua vida, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Você pode glorificar o nome do Senhor? Que palavra revelada a João, aonde a palavra diz, fala sobre a onipotência de Deus e a fraqueza da igreja, porque quando João recebe esta revelação, esta sexta carta, né? Sexta carta à igreja de Filadélfia. Uma coisa interessante para que a gente já possa começar a pensar é que a sexta carta à sexta igreja, né? Esta sexta carta à igreja de Filadélfia, esta é uma igreja que ela tem muitas qualidades, mas uma coisa ela é destacada nesta igreja. Diz que esta igreja, o Senhor conhece as suas obras, né? E fala da sua pouca força. Isto é, fala da sua fraqueza. É uma igreja muito abençoada, uma igreja obediente, uma igreja viva, é uma igreja para se exaltar, e Deus, através da palavra, exalta esta igreja, mas fala da sua pouca força. Mas embora na sua pouca força, ela guardou a palavra. Está vendo como é importante a gente guardar a palavra? A palavra diz, queridos, introduzindo essa palavra, o Deus que tudo pode, onipotente. A palavra onipotente, ela fala daquele que é o único que tem todo o poder. Ele não tem um poder, ele é poder, dele emana o poder, é único dele. Ele não tem, porque não deram para ele, emana dele, sai dele, vem dele, é por ele. E a palavra diz, o Deus que tudo pode, onipotente, o El Shaddai. El Shaddai significa, no hebraico, Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, ele se manifestou nesta carta, e ele fala com a igreja de Filadélfia, nesta carta ao Apocalipse, nesta epístola, né? Neste livro. A palavra diz aqui, vamos ler, eu quero ler nesta introdução com você, em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, vamos ler o versículo de 19 até o 22. Efésios 1, de 19 a 22. Olha o que diz a palavra. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas
a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então Paulo está escrevendo, falando desta onipotência, falando desse poder, esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse poder que foi manifestado na obra de Cristo aqui na terra e na ressurreição dos mortos, aonde nós recebemos a nossa grande vitória. Então veja, esse Deus Todo-Poderoso vem e ele fala para com a igreja, ele fala com a igreja: eu conheço as suas obras. Ele escreve ao pastor, ao anjo desta igreja, e diz: eu conheço as tuas obras, eu sei, que eu pus diante de ti uma porta aberta. No versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha a revelação de Deus para esta igreja. Eu sei as tuas obras, eu coloquei uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Então, queridos, eu quero que você comece a meditar comigo nesta palavra, e que essa palavra venha para a sua vida. Filadélfia, uma igreja fraca, ela tem pouca força, mas ela é fiel ao seu Deus. Ela tem pouca força, mas o Senhor em nenhum momento ele disse que nós tínhamos que ser muito fortes. Em nenhum momento ele diz que nós tínhamos que expor uma força excomunal. Não. Ele disse para Gideão: Gideão, eu estou te chamando. E ele chamou Gideão e disse: vai nessa tua força. Senhor, mas eu sou fraco. Vai nessa tua força. É na força que você tem. Então não importa se você é mais fraco. O que vai fazer a diferença na sua vida realmente é a sua fidelidade ao teu Deus, porque quem te dá vitória não é o homem, quem te dá vitória não são os carros são quebrados, os cavalos perdem-se a guerra, mas o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Nós faremos menção, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, na nossa pouca força, ainda que sejamos fracos, ainda que não sejamos totalmente fortes, mas a nossa confiança e a nossa esperança está no Senhor dos exércitos. Então veja, o Senhor diz: eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Para que Deus colocaria uma porta aberta? É interessante nós notarmos que se uma porta está aberta, é para que nós entremos por ela, porque depois daquela porta tem algo revelado da parte de Deus. Depois dessa porta você vai ver aquilo que os teus olhos agora não veem. Hoje você está numa situação, hoje você se encontra num momento de fraqueza, em momentos que você pensa até em desistir e até achar que não vale a pena continuar, mas a palavra diz: o Senhor colocou uma porta aberta, e esta porta aberta você tem que tomar uma atitude hoje, de sair da posição que você está, entrar por esta porta. E a palavra diz, querido, esta porta é o próprio Senhor. Quando você confia no Senhor, você anda pela fé, você vive pela fé, você manifesta tudo na sua vida através da sua fé. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, a chave de Davi, o Senhor diz que eu pus diante de ti uma porta aberta. Aqui no versículo 7 ele diz: o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É o próprio Senhor Jesus. Quando ele vence
a morte, quando ele vence o mundo, quando ele vence a morte, quando ele sai vitorioso da sua empreitada, ele tem as chaves de Davi, ele tem a chave do reino, ele tem essa chave que fecha, e quando ele fecha, ninguém tem capacidade de abrir, mas quando ele abre, embora que queiram fechar, não conseguem fechar essa porta. Você já deve ter tido experiências na tua vida de coisas que Deus te deu, de portas que Deus abriu, e muita gente tentou fechar, muita gente tentou te atrapalhar, mas aquela porta que Deus abriu para você, você viu a glória de Deus, porque não conseguiram fechar essa porta. Porque se foi Deus que abriu, ninguém pode fechar. Mas aquela porta também que Deus fecha, podem fazer a força que quiserem, não poderão abrir. Por quê? Essa chave de Davi, querido, ela representa autoridade. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi isso que Jesus disse. É-me dado todo o poder. A autoridade está com ele. O nome dele está sobre todo o nome. Ele está acima de poderes, de principado, de potestade, de todas as hostes. Ele está acima de tudo, o nome dele está acima de tudo, ele tem essa autoridade, e quando ele abre a porta na nossa frente, quando ele abre uma porta na nossa vida, é para o nome dele ser glorificado, é para que ele se manifeste através dessa porta na nossa vida. Então veja, a chave de Davi, que simboliza autoridade. Em Isaías capítulo 22, o versículo 22, há uma passagem ali que o Senhor está falando. Deus exalta Eliaquim, né? Eliaquim aqui, esse rei, ele é um tipo de Cristo. Deus está exaltando a ele e está dizendo, Deus exalta o rei Eliaquim, e lhe dá a chave de Davi, lhe dá autoridade. A palavra diz que é Deus que exalta, é Deus que abate. Aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus vai abater, Deus vai humilhar, porque o exaltar está na mão do Senhor. E então, aqui, ele é um tipo de Cristo, ele representa o tipo de Cristo, né, que recebeu essa autoridade, um tipo de Cristo que recebeu a chave de Davi, que pode abrir e ninguém vai fechar, e pode fechar e ninguém vai abrir, porque a autoridade está com ele. Em primeiro lugar, eu quero falar com você a respeito do Deus que abre. Vamos falar primeiro sobre o Deus que abre. A palavra diz aqui, o Deus que abre. Vamos ver aqui, portas que Deus abre. Se você tiver com uma caneta, você pode ir anotando para depois você ir vendo os versículos. Oséias capítulo 2, do versículo 15, a palavra se refere, Deus abrindo aqui a porta da esperança. Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas estão travadas, não saem do lugar, elas não têm ânimo para buscar, elas não têm ânimo para se levantar. A esperança é uma mola propulsora que nos faz acordar cedo, é uma mola propulsora que nos faz sair de casa para resolver um problema com certeza que vamos conseguir. Eu tenho esperança que eu vou achar, eu tenho esperança que eu vou conseguir. Mas e quando a pessoa perde essa esperança? O que ela faz? Como que ela resolve essa situação? Então, a palavra está dizendo aqui que Deus, ele abre porta de esperança. Eu profetizo sobre a tua vida hoje. Deus vai abrir essa porta de esperança para você. Você que já tinha perdido toda a esperança. Você que já não tinha mais perspectiva de vida. Você que acha ou estava achando que a tua situação já chegou num degrau que não tem mais como você alcançar e resolver. Mas hoje, ele, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus que abre, está abrindo a porta da esperança para você. Receba esta palavra, essa esperança vai brotar no teu coração, essa esperança vai entrar na sua vida e você vai ser vitorioso. Uma outra porta, Atos capítulo 4,
Atos capítulo 14, versículo 27. Atos capítulo 14, versículo 27 diz que Deus, ele abre a porta da fé aos gentios. Jesus, ele veio para o que era seu. Jesus veio para os judeus, mas a palavra diz que os seus o rejeitaram no Evangelho de João. Mas também diz ali que todos quantos o receberam. Eu recebi Jesus, você recebeu Jesus. Quem éramos nós? Nós éramos esses gentios. Não fazíamos parte de promessa nenhuma. Estávamos completamente longe de Deus, sem nenhuma expectativa de salvação, de nenhum tipo de perdão, de reconciliação. Mas a porta, Deus abriu a porta da fé para os gentios, através da graça em Cristo, que diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estava perdido em você, mas por amor o Senhor nos achou e nos resgatou para a sua presença. Você pode glorificar a Deus onde você está agora. Então veja, ele abriu a porta da fé. Hoje, nós que não fazemos parte do povo da promessa, que é Israel, mas nós hoje somos igreja do Senhor, temos a promessa da volta do Senhor, de sermos arrebatados pelo Senhor, e tudo isso nós cremos pela fé. Então a porta da fé, da pregação da palavra, ela foi aberta também para os gentios. Eu e você, e nós entramos por essa porta, e hoje nós estamos aqui servindo a Deus e sendo abençoado por Ele. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, o versículo 3, Paulo, ele está fazendo um pedido àquela igreja que ore por ele. Ele está fazendo um pedido para que a igreja interceda por ele. Para quê? Para que Deus possa abrir a porta da palavra. Deus já estava abrindo a porta por onde Paulo passava. Eles pregavam o evangelho, vidas eram transformadas e abençoadas. Agora ele está dizendo: irmãos, eu quero que vocês continuem orando, porque é Deus que vai abrir a porta da palavra, é Deus que abre a oportunidade para pregarmos, é Deus que nos dá a possibilidade de pregarmos o evangelho, e isso é maravilhoso. A igreja precisa orar. Senhor, abra novas oportunidades para evangelizarmos, abra, Senhor, a oportunidade de entrarmos. Nós hoje estamos aqui pela live, pela internet, podemos alcançar um número infinito de pessoas, porque a internet é no mundo todo. Deus pode tocar numa pessoa em qualquer lugar do mundo e, por um acaso, por Deus, ela entrar e começar a ouvir essa live e participar e ser abençoada. Então, é para que Deus abra oportunidades, né? Nos meios de comunicação, em tudo, né? Em todos os lugares, Deus pode nos dar oportunidade de pregarmos a palavra. É isso que Paulo está pedindo. O Deus que abre, é Deus que abre a porta, é Deus que coloca a ideia no nosso coração, é Deus que nos dá a estratégia certa para alcançarmos o seu objetivo. Então veja que é isso que nós precisamos pedir e orar ao Senhor. Agora, o Deus que abre portas, porta de esperança, ele abriu a porta da fé, ele abre a porta da palavra. O que Deus já abriu? Agora, no Antigo Testamento, olha o que Deus já abriu. Ele abre portas, mas ele não abre só portas, é o Deus que abre. Então, essa chave de autoridade, ela pode abrir qualquer coisa, né? Os judeus, eles não receberam a Jesus, né? Eles não o reconheceram como Messias. Então, nós entramos e tomamos posse dessa palavra pela fé. Eles reconhecem Jesus como um grande homem, como um grande profeta, mas não como Filho de Deus, não como Salvador, não como Messias. E por isso nós entramos pela porta da fé, por isso nós entramos pela porta da esperança, porque a porta da palavra foi aberta. Essa palavra chegou a mim, essa palavra chegou até você, e nós estamos aqui servindo ao Senhor. Em 2 Reis, capítulo 6, segundo livro dos Reis,
capítulo 6, o versículo 17, fala de uma história muito interessante. O povo de Israel tinha o profeta Eliseu, e Deus sempre revelava ao profeta Eliseu os intuitos que os inimigos de Israel tinham. Então o que acontecia? Sempre antes de um ataque, Deus revelava para Eliseu: não vá por aqui, vá por ali. Não entre em tal cidade, saia da cidade. E eles sempre estavam tendo escapes, porque Deus sempre revelava para Eliseu. Só que o que acontece? Nesse dia, o povo de Israel, eles tinham ficado numa colina, eles subiram um morro. E no cume daquele morro, eles acamparam ali com seus cavalos, com seus animais, com as barracas. Estava lá o profeta Eliseu, todo o povo estava em cima do monte. Quando, de madrugada, o servo de Eliseu, chamado Geazi, ele acorda cedo, bem de madrugada, bem cedinho, e quando ele vai até a beira do monte onde eles estavam, quando ele olha para baixo, ele tem uma surpresa. Ele olha para todo o redor daquele monte, e o que ele vê? Ele vê que o monte está cercado pelo inimigo, carros, cavaleiros, cavalos, homens armados estavam acampados ali, prontos para subir, atacar e tomar posse de tudo. Ele fica desesperado, aquele jovem começa a correr desesperado, e ele, as únicas palavras que ele dizia era: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E ele corre para a tenda, e Eliseu pergunta: o que é que houve? Meu senhor, nós vamos morrer. Mas o que é que houve? Estamos cercados, o monte está cercado, um grande exército nos cerca, o inimigo vai matar a todos, nós vamos morrer. Eliseu disse: dobra teu joelho aqui, Geazi. E Geazi dobrou o joelho, e ele colocou a mão sobre a cabeça de Geazi. A oração de Eliseu foi muito curta, muito rápida. Ele disse: Senhor, eu te peço, abra os olhos deste moço para que ele veja. Levanta, Geazi. E a palavra diz que Deus abriu os olhos de Geazi. Ele falou: vai lá agora e dá uma olhada, olha de novo. Aonde você foi? E quando ele chegou na beira do monte, ele olhou para todo aquele monte ao redor. Lá embaixo, ele viu. Ele olhou, e ele voltou até Eliseu. E Eliseu perguntou para ele: Geazi, o que você viu agora? E Geazi, com um sorriso no rosto, disse assim: eu vejo que na frente do exército do inimigo está o exército de Deus. Carros e cavalos de fogo estão protegendo o povo aqui nesse monte. Olha a diferença. Quando Deus abre os olhos dele, ele consegue contemplar que na frente do inimigo, protegendo a subida, estavam os carros e cavalos de fogo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Mas é isso que acontece na nossa vida. Nós temos que orar ao Senhor e dizer: Senhor, abre meus olhos. Eu só consigo ver luta, eu só consigo ver dificuldade, eu não consigo achar resposta, eu não consigo encontrar um meio de ver uma solução. Sabe por quê? Teus olhos ainda estão fechados, mas o Deus que abre está falando com você nesta noite. Ele vai abrir os teus olhos. Deus vai mandar você olhar de novo, vai mandar você ir de novo para você contemplar. E sabe o que é que você vai contemplar? Você vai contemplar a glória de Deus. Aleluia. Você vai contemplar a glória de Deus. Você pode sentir a presença de Deus aí onde você está. Você pode sentir a glória de Deus onde você está. Sabe por quê? Até aqui, querido, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: nós não andamos
por vista, nós andamos por fé. Isso é, andar por vista. Vista é o que você tem. Você olha e quem tem só a vista, ele tem uma visão, ele tem um alcance limitado. Você não tem que andar por vista, você tem que ter visão espiritual. Visão você consegue enxergar além do que os teus olhos podem contemplar com a vista. Então, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, porque andar por fé é crer naquilo que os teus olhos não veem, mas teu coração está confessando, é se apossar daquilo que ainda não existe, mas para você já existe, e você não espera chegar na tua casa, você já começa a viver aquilo pela sua fé, e você começa a glorificar e dizer: o Senhor já me abençoou, o Senhor já abriu a porta, Ele é o Deus que abre. Você começa a levantar de manhã e dizer: eu sirvo ao Deus que abre, e quando Ele abre ninguém fecha. A primeira coisa que Ele tem que abrir hoje é os teus olhos para você ver o que Ele quer que você veja. Nós ministramos alguns dias atrás na igreja essa questão da visão, né? Não fale o que você vê, mas fale o que você quer ver. Pela vista, a luta está lá. Pela vista, a impossibilidade está ali. Pela vista, o gigante está na minha frente. Mas, com os meus olhos abertos, por fé, com visão espiritual, o meu Deus, ele é muito maior do que o gigante. O meu Deus tem autoridade para declarar uma palavra e mudar tudo. Então creia e receba essa palavra em nome de Jesus, porque o que ele já abriu no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 34, Jesus vai orar por uma menina, né? Ela é surda, e Jesus vai orar por essa menina. Ele coloca os dedos dentro dos ouvidos daquela menina e diz: Efatá, abre-te. E a palavra diz que os ouvidos daquela menina se abriram e ela passou a ouvir. Sabe o que é isso, querido? É uma outra coisa que Deus precisa abrir na nossa vida, a nossa audição. Pastor, mas eu não sou surdo, eu ouço. Não, querido, eu não estou falando do ouço, de você escutar. Eu estou falando de ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir na Bíblia significa obedecer. Quando você escuta, quando você lê o texto e Deus falando: ouve a minha voz, ouve a minha palavra, ouve o meu mandamento, Ele está dizendo: seja obediente. Ouvir, Senhor, abre meus ouvidos, eu tenho que ser obediente à tua palavra. Tiago diz: não adianta você ouvir e não praticar, você tem que ouvir, obedecer o que você está ouvindo e colocar em prática. Fé e obras, anda junto, tem que andar junto na sua vida. Você não pode ser apenas um receptor, você tem que ser um doador, você tem que ser um abençoador. Deus te chamou para fazer a diferença, Deus te chamou para você ser aquele que obedece ao chamado de Deus. Ele está dizendo: faça isso, você vai fazer, deixa isso, você vai deixar. Então preste atenção nessa palavra. Não adianta você escutar uma pregação, você tem que ouvir a pregação, você tem que obedecer a pregação, a palavra, porque a palavra pregada é Deus falando ao teu coração. Então, essa palavra está sendo ministrada, e eu estou dizendo para você em nome do Senhor que Deus está abrindo portas esta noite. Se você crê, creia com os teus ouvidos dizendo: eu creio, porque eu ouvi essa palavra e eu obedeço a esta palavra. Então Jesus abriu os ouvidos daquela menina e ela ouviu. Coisa que Deus abre, né? Que Deus abriu na morte de Jesus, no dia da ressurreição de Jesus, no domingo, os sepulcros se abriram e muitas pessoas que tinham morrido ressuscitaram também naquele dia. Então ele abre os sepulcros, querido. Ele já abriu os sepulcros, ele já abriu os olhos, ele já abriu os ouvidos, ele já
ele já manifestou o seu poder abrindo portas importantíssimas na nossa vida, porque ele é o Deus que abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Agora preste atenção, em segundo lugar, o Deus que fecha. Deus não é só o Deus que abre, ele é também o Deus que fecha. Vamos ver essa palavra. Portas que Deus fecha. Uma das portas principais que Deus fechou e fecha é a porta da morte. Em Daniel capítulo 6, verso 22, quando Daniel ele é enredado naquela manipulação, né, daqueles presidentes ali das províncias e que armaram para pegar ele enquanto ele estava orando, ele foi condenado e lançado na cova dos leões. Leões, aproximadamente 4 leões com muita fome, porque eles eram deixados com muita fome. Quando uma pessoa era lançada dentro daquela cova, o corpo da pessoa nem chegava a cair no chão antes que já fosse dilacerado pelos leões daquele lugar. E Daniel foi lançado lá, a pedra foi colocada na boca da cova e eles só esperaram para ver o que ia acontecer. Quando Dario levanta cedo e corre, porque ele tinha uma esperança, Daniel, será que o teu Deus te ouviu, te livrou? E Daniel lá de dentro, depois de dormir aquela noite tranquilamente, ele disse: salve, ó rei, o meu Deus é fiel, e ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Sabe o que é isso? Deus, ele fecha a boca do leão, ele fecha essa boca que bate contra a tua vida, essa boca que traz morte para a tua vida, que amaldiçoa a tua vida, que fala mal da sua vida. Ele fecha toda a porta de morte física, espiritual. Olha quanto livramento Deus tem nos dado, olha quantas coisas Deus tem feito. Aqui Deus deu um grande livramento para Daniel, fechando a boca dos leões. Então, portas que Deus fecha, ele fecha a porta da morte. Uma outra coisa, em Gênesis capítulo 6, o verso 16, aqui fala do momento que Deus manda Noé fazer a arca, trazer os animais, e Deus diz para ele: olha, fique preparado porque eu vou mandar a chuva, e no momento certo você vai colocar todos os bichos dentro da arca com a sua família e você vai entrar para dentro da arca. Muito bem, depois de 120 anos construindo aquela arca, aproximadamente entre 100 e 120 anos construindo aquela arca, um bom tempo. É claro que nós não estamos falando aqui de um calendário cronológico como o nosso, né? Eles tinham um calendário diferente, era lunar, então a contagem aí é diferente. Mas o que importa é que depois desse tempo todo fazendo a arca, chegou um grande momento em que Deus disse: olha, Noé, você agora arruma todo mundo lá dentro, bota os bichos, já está tudo armazenado, pega a tua família, entra. Mas tem um detalhe, querido, que muita gente, talvez, se já me ouviu pregando, já sabe o que eu vou falar, mas tem gente que não ouviu. Que quando Noé entrou na arca e começou a chover, quando ele entra na arca e começa a chover, ele desce a porta da arca. Mas a palavra diz que Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Isso é, não foi Noé que fechou a porta da arca, foi o próprio Deus que fechou. Sabe por quê? Noé, se Deus deixasse Noé fechar a porta da arca, Noé fecha. Aí ele ia começar a escutar o pessoal batendo e gritando, como ficaram batendo e gritando do lado de fora. Só que tem um detalhe, Noé poderia dizer: ah, esse é o meu vizinho, eu vou abrir para 1, para 2, para 3. Não, querido, Deus
mandou a arca para salvar Noé e sua família. Aquele povo seria dizimado da face da terra. Então, quando Deus fecha, Deus está dizendo para Noé: Noé, eu vou fechar, porque quando eu fecho, só eu posso abrir. Eu vou abrir na hora certa. Eu estou fechando na hora certa e eu vou abrir apenas na hora certa. Então preste atenção nessa palavra. Talvez você esteja lutando para alguma coisa, para você abrir alguma coisa na tua vida e você não consegue. Você já dobrou teu joelho e perguntou: Senhor, é da tua vontade? Porque, querido, se Deus fechou, você não vai abrir. Não, mas eu vou jejuar, pastor. Não vai abrir. Ah, mas eu vou subir um monte. Não vai abrir. Deus só abre quando Ele quer. Ele tem a chave. Jesus tem a chave de Davi. É Ele que abre. E quando Ele fecha, não adianta, que ninguém vai conseguir abrir essa porta. Apenas quando Ele quiser. Quer uma outra palavra que complementa essa que eu acabei de falar, que fala de juízo e que fala de um momento em que a porta é fechada? Preste atenção, Mateus capítulo 25, o verso 10, fala das virgens loucas e das virgens sábias, prudentes. À meia-noite ouviu-se o grito: aí vem o noivo. Elas acordaram, as prudentes pegaram suas lamparinas, tinham azeite reserva, estava tudo pronto. As que não eram prudentes, as loucas, quando procuraram o azeite, cadê o azeite? Tinha pouquinho, já estava se apagando. Elas tentaram pedir emprestado, as prudentes disseram: não vai faltar para vocês e para nós, vai comprar. E elas saíram correndo para comprar o azeite. Só que o noivo chegou e a palavra diz que as virgens entraram com o noivo para dentro das bodas, da festa. E a porta foi fechada. Quando as virgens loucas voltaram, aí elas trouxeram azeite, aí elas estavam prontas. Só, querido, que a palavra diz aqui que quando elas chegaram, as virgens loucas chegaram, né? Elas correram e chegaram na porta da festa, das bodas, e bateram muito na porta. E elas diziam desesperadamente: abre-nos a porta, por favor. Agora nós temos azeite, agora nós estamos prontas, agora nós estamos preparadas. Ouviu-se uma voz lá de dentro das bodas, o noivo dizendo o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu conheço. Meu querido, minha querida, preste atenção nessa palavra. A porta da graça. Deus está te dando todas as oportunidades possíveis. E você não se prepara, você não se preocupa. Mas vai chegar o momento em que o clamor, aí vem o noivo. Somente os que estiverem preparados é que vão entrar para as bodas do Cordeiro. Somente os que estiverem preparados, tá? Então, essas virgens, elas ouviram o que elas não queriam ouvir. Apartai-vos, saiam daqui. Eu não conheço vocês. Sabe por quê? Faltou azeite, faltou a presença do Espírito, faltou fogo do Espírito. O que ilumina o rosto do crente é o fogo do Espírito queimando no seu coração. É presença de Deus, é intimidade, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É esse fogo que Ele acende e mantém aceso na nossa vida. Isso ilumina a nossa vida. O brilho do Senhor está sobre nós. Nós seremos arrebatados, não seremos confundidos. Sabe por quê? Quando os ceifeiros vierem, o Espírito Santo conhece muito bem, e ele vai arrebatar a igreja até ao noivo. Ele vai levar a igreja até as nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, o que você quer ouvir de Jesus? Servo bom, fiel, no pouco me foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor, ou apartai-vos de mim? Então você precisa estar pronto,
Você não pode deixar que coisas impeçam a obra de Deus na tua vida. Você não pode deixar de fazer a obra de Deus por A, por B ou por C. Você está deixando passar o tempo. Você não está preparado. Você não está se preparando. O que vai acontecer? O noivo virá. E você não estando preparado, você vai ficar do lado de fora. Você está vendo a novelinha da Record, Apocalipse, que está sendo reprisado? Ali é uma coisa muito romântica, tá? Jesus vem, arrebata a igreja e depois as pessoas começam a confabular o que foi. Foi arrebatado. Aí tem aqueles que ficaram para trás, querido. Isso aí é coisa de Hollywood, isso aí é coisa de escritor, isso aí é coisa de novela. Você tem que estar preparado para ser arrebatado. Esse negócio de segunda chance depois do arrebatamento, não coloque esperança no teu coração em relação a isso. Pastor, mas pode acontecer? Eu não posso te afirmar teologicamente que não, mas teologicamente também eu posso te dizer: esteja preparado para ser arrebatado a qualquer momento. A qualquer momento. Sabe por quê, querido? Hoje nós temos a presença do Espírito Santo conosco, que nos ajuda a nos arrepender, nos leva à oração, à adoração. Imagina uma terra sem o Espírito Santo, aonde que as pessoas aqui, elas vão se arrepender, elas vão se converter e elas agora vão fazer o que é certo e vão dar o seu sangue. Querido, não tenha essa perspectiva. Não tenha. Está preparado, sobe. Não está preparado, fica. E quem ficar vai aguentar a consequência. Quem ficar vai ter que ficar, porque a porta foi fechada. Hoje a porta da graça está aberta, mas a porta, após o arrebatamento, o Espírito Santo não estando mais aqui, a dispensação acaba e a porta da graça é fechada. Quem está salvo, está salvo. Quem não tiver salvo está na tribulação. E depois da tribulação tem inferno. E depois no inferno tem inferno dentro do lago de fogo. Não dá para se deixar passar o tempo, não dá para deixar a situação chegar no extremo. É hora de você acordar, é hora de você buscar a Deus com mais intensidade. Nós estamos próximos, muito próximos de recebermos este último avivamento que virá. A igreja tem que estar preparada, você vai ser cheio do Espírito Santo. Deus vai usar a tua vida com poder e autoridade, Ele vai abrir porta da palavra na sua vida e você será um ganhador de almas. É isso que eu creio. Eu creio nessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. E essa palavra diz, querido, que Ele abre a porta. E a palavra diz que são portas que Deus abriu. Tem uma porta que Deus abriu, mas Ele abriu, mas não é todo mundo que vai entrar por ela. Sabe qual é? A porta estreita. Tem gente achando que Deus, por misericórdia, ela largou a porta. Não, querido, eu digo para você, essa porta, cada dia que passa, ela está um pouquinho mais estreita. A cada dia que passa, essa porta vai estar um pouquinho mais estreita, vai ser um pouquinho mais de dificuldade, vai ser um pouquinho mais de esforço. O reino de Deus é tomado à força, você tem que se esforçar para entrar. Então, querido, escapa-te por tua vida, entre pela porta estreita, porque ela te leva, Deus que abriu essa porta, e ela te leva à salvação. A porta larga, como muita gente está, esse caminho é um caminho de perdição. Amém? Terceiro e último lugar, para a gente encerrar essa palavra. Então nós já falamos do Deus que abre, nós já falamos do Deus que fecha. Em terceiro lugar, Ele é o Deus da sua vida. Você crê nisso? Você pode dizer essas palavras: Deus é Deus da minha vida. Isaías capítulo 43, o verso 13 diz: operando Deus. Aí ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quem é que possa fazer escapar das minhas mãos? Operando eu. Quem impedirá?
impedirá. Ele está dizendo: eu sou o Deus da tua vida, eu estou na tua vida não haverá impossível. Se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestar, as portas elas serão abertas, não haverá impedimentos na sua vida que não possam ser vencidos. Sabe por quê? Porque operando Deus na tua vida, quem impedirá? Aquela porta ali está fechada. Meu amado, pode ter porta fechada e você está vendo dificuldade, creia, Deus vai abrir. Mas pastor, eu não estou vendo nem a porta, eu só estou vendo a parede. Não tem problema, o teu Deus é poderoso, Ele abre porta onde não tem porta. Aleluia. Agora, Deus é o Deus da tua vida. Deus usa quem Ele quer. Em Isaías capítulo 45, versículo 1 e 2, você sabe quem que Deus vai usar para abençoar o povo? Um rei que não serve a Ele, mas ele chama Ciro. Esse é meu pastor. Deus fala dele 100 anos antes dele nascer. Está escrito sobre ele. E ele vai vencer. Deus vai abrir. Deus está dizendo: eu abri portas, né? Eu vou abrir portas. Ciro, Deus ele quer usar você, assim como ele usou Ciro, para abrir diante dele as portas. E a palavra diz: e não se fecharão, e quebrarei as portas de bronze. Então ele vai abrir as portas, ele vai quebrar as portas, ele vai dar essa grande vitória para Ciro. Ciro vai conquistar todo o reino, todo o império, e ele vai ser o canal de Deus para dar liberdade para o povo ir embora do cativeiro. Olha como Deus trabalha. Deus usa até o ímpio para abençoar você. Deus vai usar aquele que não é para abençoar você que é. Então veja, Ele é o Deus da tua vida, Ele quer te usar. E por último, o grande El Shaddai. Grava isso: o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é com você, está na tua vida, Ele está envolvido nos teus negócios, Ele está cuidando da tua estadia aqui nessa terra, Ele está abrindo portas importantes para você, porque Ele abre portas que ninguém mais pode abrir. Creia nisso. Peça a Deus hoje: abra, Senhor, todas as portas necessárias. Mas tem uma coisa: a nossa oração não tem que ser uma oração só para Deus abrir portas. A nossa oração também tem que ser: Senhor, abra portas necessárias, mas também fecha portas necessárias. Tem portas que precisam ser fechadas. E às vezes, quando Deus fecha uma porta, na hora você fica chateado com Deus. Quando Deus fecha, quando você tenta abrir e não consegue, você orou, fez tudo, não conseguiu, aí você fica chateado com Deus, aí você faz biquinho com Deus, mas na verdade, aquele fechar daquela porta está sendo uma bênção na sua vida. Entrega o controle para Ele, deixa Ele agir, deixa Ele falar, deixa Ele te orientar. E na tua oração, que a tua oração seja essa: Deus Todo-Poderoso, eu creio que tu pode abrir todas as portas e tu podes fechar também. Então diga: Senhor, abre as portas necessárias, mas também fecha as portas necessárias. Portas aqui significam brechas na tua vida que precisam ser fechadas. Aqui outra porta muito perigosa na vida do crente que tem que ser fechada: a porta da boca. Não falar o que não deve. Não deixa a tua língua te dominar. Usa a tua língua e a tua boca para glorificar a Deus e para profetizar vitória. Se a tua boca seja uma porta de bênção. Tem muito crente que é muito espiritual. Ele é muito espiritual enquanto você está vendo ele de roupa e com a boca fechada. Porque se ele abrir a boca, você vai dizer: não pode ser crente. Sabe por quê? A boca não é santificada. Deus tem que fechar a nossa boca. Falar na hora certa. O sábio, quando ele está de boca, quando ele está em silêncio, ele está sendo sábio. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que Deus te abençoe nesta noite, meu amado, minha amada.
O Deus que abre porta e ninguém fecha, o Deus que fecha a porta e ninguém abre. A autoridade está na mão dele, o poder está na mão dele e você está na mão dele. Ele é o Deus da sua vida. Eu tenho certeza que vem um novo tempo de Deus para você. Eu tenho certeza que vem um novo tempo de Deus para a igreja. Eu tenho certeza que tem um vento de Deus soprando e esse vento vai chegar com um grande avivamento e eu tenho certeza que vai ser um momento de glória, um momento de vitória. Sabe por quê? Porque são os momentos finais da igreja aqui na face desta terra. Então, meu querido, hoje nós estamos chorando, gemendo, sofrendo. Cada notícia que vem é para nos abalar. É difícil, é complicado, mas tenha certeza de uma coisa: é necessário. A igreja tem que acordar nesses dias, a igreja tem que se voltar para o Senhor, a igreja tem que parar de brincadeira, a igreja tem que parar de gastar dinheiro naquilo que não glorifica o nome do Senhor, a igreja tem que parar de ficar investindo na carreira de artista evangélico, como pregadores e cantores, e começar a investir em missões, porque dinheiro da igreja para ser investido na vida da igreja, na manutenção da igreja e na vida dos missionários que estão pregando a palavra. Então as grandes igrejas estão tendo uma grande lição, e aqueles que viviam mamando no dinheiro da igreja esses anos todos, agora estão sem poder ganhar nada. Deus está dizendo: não é assim que é para ser feito. Ou a igreja vai acordar, ou a igreja vai ficar. E aquele que não acordar, Deus vai cobrar muito caro. Sabe por quê, querido? Enquanto os cantores e pregadores famosos, quando chegam em janeiro, depois, geralmente no meado de dezembro para janeiro, eles tiram férias. Sabe para onde eles vão? Eles vão para a Europa, eles vão para os Estados Unidos, eles vão para países maravilhosos, curtir as férias nos grandes parques, almoçando e jantando em restaurantes maravilhosos, aonde você teria que trabalhar aí uns 3 meses para conseguir jantar naquele restaurante. Sabe com que dinheiro? O dinheiro que sai da igreja. Sabe por quê? Hoje as pessoas estão valorizando mais o show do que o culto. Estão valorizando mais o artista do que o pastor que sofre em prol das almas, aqueles que verdadeiramente estão exercendo seu ministério. Então, que a igreja esteja orando. Acorda, igreja. É hora da igreja acordar. E olha, tem uma coisa: você está vendo tudo fechado? Foi Deus que fechou. Ô glória! Está vendo fechado? É Deus que fechou. E se Deus fechou, não adianta. Não vai abrir enquanto Deus não disser para fechar. A igreja está fechada? Foi Deus que fechou. Não vai abrir. Enquanto Deus não disser pode, ninguém vai conseguir. É verdade. Eu creio, querido, que se nós clamarmos e nos arrependermos, Deus pode dar um basta nisso aí. Mas tem um detalhe: Deus fechou, e quando Deus fecha, ninguém abre. Mas na hora que Deus abrir, Ele vai abrir a janela dos céus. Ele vai derramar. Meu amado, tira a tampa de cima do vaso, porque Deus vai encher os vasos. A gente não vai ver crente de meninice, de mimimi dentro da igreja, não. Nós vamos ter culto de movimento pentecostal de verdade. Crente chorando, alma se arrependendo e Deus batizando no Espírito Santo. É os últimos dias da igreja na face da terra. Quando Deus abrir, Ele vai abrir as portas do céu também. As igrejas vão estar abertas aqui, preparadas. Elas têm que estar preparadas para o que vem por aí. Agora, querido, também não fique assustado se muita coisa fechar, porque Deus não está de brincadeira e vai fechar. E é Deus que vai estar fechando. E não é para a gente ter pena, não. Muita máscara vai cair e Deus vai glorificar o nome dele naqueles que verdadeiramente pregam a palavra com responsabilidade e com verdade. Na hora certa, Deus vai honrar aqueles que têm sido humilhados no meio dessa geração. Aleluia. Eu vou ficar por aqui.
eu vou parar. Porque se eu não parar, a gente vai continuar. Mas não tem problema não. Quarta-feira tem mais. Eu espero você aqui. Porque tem mais uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não estou aqui gastando tempo de brincadeira não. Eu não estou aqui para entreter você não. Tem dia que você vai sair daqui com muita raiva de mim. Eu espero isso. Porque enquanto eu estiver pregando a palavra da verdade, ela estiver confrontando você, esse é o evangelho de verdade. Muda. Mude-se. Arrepende-te. Transforme o teu pensamento. Amém? Que Deus te abençoe. Estamos no nosso horário. E eu quero orar por você agora. O El Shaddai está na minha vida. Aleluia. O El Shaddai está na tua vida. Oh Deus, eu vivi para ver esse momento. Aleluia. Eu vivi para ver esse momento. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vivi para ver esse momento. E nós vamos ver esse momento. Eu tenho certeza que nós vamos ver esse momento. Ah, como eu preciso. Como eu quero ver esse momento. Uma igreja de verdade. E lembre-se, Jesus não vem buscar as igrejas. Ele vem buscar a sua igreja. Eu te pergunto, você faz parte da igreja de Cristo? Você é noiva? Então se prepara. Porque vem dias em que o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Você está pronto para orar? Está pronto para orar? Então vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Eu não sei em que ponto da tua vida essa palavra mexeu com você. Ela mexeu comigo. Então eu acredito que ela mexeu com você também. Porque quando a gente prega, a gente não prega para lá. Primeiro a gente prega para cá. Então a espada ela fica assim, ó. Ela vai para lá e para cá. Então ela mexeu comigo, ela falou comigo. E eu tenho certeza que essa palavra falou com você também. Que área da tua vida você tem que mudar? Qual é a área da tua vida que você tem que melhorar? Coloca a mão sobre o teu coração agora e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo por esta palavra, Senhor, porque Tu és o grande El Shaddai, o que tem a chave de Davi, e quando o Senhor abre, ninguém pode fechar, e quando o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Por isso eu te peço agora, Senhor, que a Tua mão esteja estendida, toca na vida de todas essas pessoas que estão online agora, nesta live, que receberam esta palavra, foram tocadas, Senhor. Que o Senhor toque nas pessoas que vão assistir depois que terminarmos online, mas que elas vão acessar esse vídeo e serão ministradas por esta palavra. A sua palavra é poderosa, Senhor. Então estenda a tua mão poderosa. Abençoe estas vidas. Glorifica o teu santo nome, Pai. Prepara a tua noiva para o dia do arrebatamento. Prepara a tua igreja para que seja uma igreja de verdade, amorosa, que dê testemunho e que prega a tua palavra, que investe em almas. Senhor, nós ministramos sobre a vida de todos os teus filhos agora. Toma na palma de tuas mãos, Senhor. Abençoe cada pessoa, aos membros da igreja, aos amigos, às amigas, a todos, Senhor, nesta noite, e que nós estejamos preparados, Senhor. E eu te peço, Pai, abra todas as portas necessárias agora, mas também te peço, fecha todas as portas necessárias agora, em nome de Jesus. Amém? Na sua vida, o que era necessário fechar, Deus fechou. Mas o que era necessário ser aberto hoje, Deus abriu. Você crê nisso? Então dê glória a Deus aí. Seja abençoado. Meu amado, minha amada, muito obrigado por você ter passado essa hora conosco. Não estamos na igreja, estamos nos preservando, mas não tem problema, né? A igreja pode estar fechada, mas a palavra está livre, não está presa. A palavra vai aonde Deus quiser levar. Então que Deus te abençoe. Quarta-feira, de novo aqui, às 19h30, mais uma palavra revelada para ministrar sobre a tua vida, que vai abençoar. Compartilhe esse vídeo, convide os seus amigos e quarta-feira eu espero você aqui. Somos a Igreja Congregacional Ministério Pedras Vivas. Eu sou o pastor Nelsinei
e foi uma honra servir a mesa do Senhor com o pão vivo hoje, que é a palavra para a sua vida. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e nosso agradecimento de todo o coração. Uma boa noite e eu profetizo uma semana abençoada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, vamos ministrar a bênção sobre você. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém, amém. Graças a Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus.